Olá pessoal, tudo bom? Sabe aquele períodozinho no final da tarde, comecinho da noite, em que o idoso, portador de Alzheimer, né, ou pode ser também outro tipo de demência, ele apresenta alterações comportamentais e você tem dificuldade de implementação dos cuidados programados para ele? Então, esse tipo de sintoma, esse complexo de sintomas, eles são considerados a síndrome do pôr do sol. Hoje a gente vai estar falando sobre eles, tá bom? Então, meu nome é José Manuel, eu sou médico, trabalho com geriatria e endocrinologia, tá? E hoje a gente vai estar conversando sobre a síndrome do pôr do sol. Vamos lá. Primeiramente, né, o que é a síndrome do pôr do sol? Ele é um conjunto de sintomas neurocomportamentais no campo da cognição, do afeto e também do comportamental, né? E a gente pode dissecar isso daí como sendo agressividade, irritabilidade, confusão mental, alucinações, ilusões, desorientação no tempo e no espaço, enfim, todos esse complexo de alterações que a gente não tem uma causa definida para a síndrome do pôr do sol, ainda não se sabe exatamente. Acredita-se que tem alguma coisa relacionada com o ciclo sono-vigília, que é o ciclo que é relacionado com o sono e com o nosso dia de atividade, né? Nossa produtividade. Por exemplo, no Alzheimer a gente sabe que a melatonina, que é um hormônio relacionado à questão do sono, ele está diminuído, né? Em até 80% dos pacientes, né? E pode estar relacionado ou não a isso. A gente sabe que, por exemplo, no fim da tarde tem uma queda da luminosidade. E até mesmo se ele estiver num ambiente interno, né, domiciliar, a gente precisa ligar as luzes e tudo mais. E se ele ficar num ambiente escuro, isso pode estimular. Então, o que eu estou querendo dizer? Que existem gatilhos, e os gatilhos não são só luz, né? Os gatilhos podem ser diversos, né? Diminuição da concentração da medicação que foi tomada pela manhã, né? Facilitando o aparecimento da síndrome do pôr do sol. Um horário, por exemplo, na parte da tarde, lá pelas 5 horas, assim, que você permite que haja uma agitação, encontros familiares, não mantém uma rotina calma e tranquila para o idoso, não acende as luzes, mantém ele no ambiente escuro. Enfim, por exemplo, programas de televisão que são muito agitados, por exemplo, filme tiroteio, né? Essas coisas, é muito comum, né, hoje em dia, né, a gente assistir. Enfim, tem vários gatilhos relacionados à manifestação da síndrome do pôr do sol. O que a gente não pode deixar de entender que provavelmente ela é multifatorial, né? São os gatilhos e a gente não compreende exatamente qual é a motivação pela qual ela aparece. A gente tem algumas estratégias que a gente tem que implementar para que reduza ou consiga eliminar a possibilidade dessas manifestações retirarem a qualidade de vida, né? Ou seja, a gente está falando do impacto. Qual é o impacto que tem a síndrome do pôr do sol? Ela é importante porque aumenta muito o estresse do cuidador, seja ele familiar ou seja ele um cuidador profissional, aumenta os custos de saúde, na verdade, e principalmente pode retirar a qualidade de vida do idoso. Isso é preocupante. Né? A qualidade de vida é o objetivo final, né? É o que a gente busca sempre entregar como resultado para o idoso nos cuidados de saúde, não é verdade? Então, vamos lá. Quais são as estratégias, aí eu vou dividir em duas, tá? As farmacológicas e não farmacológicas para o idoso. A farmacológica, por óbvio, você vai precisar de um profissional médico que entenda da doença de Alzheimer, entenda como prescrever e como acompanhar aquela patologia. Precisa ser um profissional já experiente na área, na minha visão, tá? Então procure o acompanhamento médico especializado para que você possa ter uma garantia de que o melhor meio está sendo ofertado para o idoso para a garantia da qualidade de vida dele, tá? Então, assim, a gente tem as medicações, que a gente tem os horários que dá. Só que o grande problema, né, são medicações que... nenhuma medicação vem isenta de efeito colateral. Os efeitos colaterais dessas medicações, por exemplo, memantina, donezepila, galantamina, rivastigmina, enfim, a gente utiliza várias medicações e combinações delas para que o resultado excelente
a gente consiga obter uma melhora no quadro da demência, né? Enfim, a gente tem por objetivo, né, a gente segurar o efeito fisiopatológico, né, não deixar ele avançar, né, ter um efeito de freio, né? A gente tem que ter por objetivo também a profilaxia, né? A gente tem que ter um objetivo de prevenção. A gente precisa também ter um objetivo de contornar os sintomas, né, ver quais são as medicações mais adequadas e eventualmente alguma emergência, né, alguma coisa que saia fora do quadro clínico esperado, você também precisa estar preparado para poder prescrever. Então, são vários, vocês reparem que é um pouco complexo, exige um acompanhamento, então não é em uma única consulta ou num único acompanhamento que você vai conseguir, às vezes, acertar. São medicações que você inicia com dose baixa e você vai progredindo ao longo do tempo, fazendo as modificações e acompanhando os resultados. Então, isso exige tempo. Um dos grandes problemas associados a isso é que geralmente a família só procura o acompanhamento médico depois que que o estresse familiar já está num nível incompatível com a realidade daquela pessoa, né, daquela família, já tem um estresse máximo, o paciente já vem perdendo qualidade de vida já tem tempo, e a bem da verdade é que você precisa de tempo e acompanhamento para que os resultados comecem a aparecer, tá? Então, não é do dia para a noite que você acerta a medicação do paciente. Então, isso é fundamental ser dito, né? E tem as terapias não farmacológicas, que, na minha visão, são fundamentais para que você mantenha uma rotina de cuidados com o paciente com Alzheimer ou o paciente com demência. É fundamental ter uma rotina de cuidados com eles, tá? Qual a rotina de cuidados? Eu acabei de dizer para vocês que a cognição, o afeto e o comportamento são alterados. Tem tudo a ver, né? A gente acredita que tem a ver com o ciclo sono-vigília. Então vamos lá. Acender as luzes, ter uma estratégia de comunicação efetiva, como por exemplo uma estratégia de comunicação persuasiva, ajuste farmacológico, né? A gente tem que primeiro estar com ele adequado para a gente conseguir implementar todas essas mudanças. A gente tem que ter, por exemplo, rotinas de estimulação cognitiva, né? E rotinas de treinamento cognitivo para esses pacientes, de preferência aí no fim da tarde, né? Então, tudo isso tem que ser rotinizado. Por exemplo, o idoso ele já tem, por conta do processo de envelhecimento, os sistemas orgânicos dele já tem uma baixa. Por exemplo, a acuidade visual já é diminuída. Então, o que facilita? Por exemplo, vou dar um exemplo, uma cortina fazendo sombra no chão, o idoso ele pode, por exemplo, acreditar que aquilo ali é uma pessoa. Então ele pode ter, por exemplo, ele pode afirmar, por exemplo, que ele está sendo perseguido por uma pessoa, a sombra dela está ali. E é uma cortina, entende? Então você vê que até o ambiente, a análise do ambiente é fundamental. Outra coisa, por exemplo, toda uma rotina de nutrição. Se você, por exemplo, der cafeína, tem que evitar, né? Cafeína, açúcar, tem uma série de alimentos que você deve evitar no paciente com Alzheimer. Por quê? Porque eles podem simplesmente ser gatilhos para poder iniciar uma síndrome do pôr do sol. Entendeu? Bom, gente, então a gente varreu aí bastante coisa. Se vocês tiverem dúvida aí, fico à disposição de vocês para poder estar ajudando, tá bom? Beijo do Doc, até a próxima!